Desde os anos 2000, fluxos econômicos de origem chinesa vêm provocando impactos sistêmicos que podem ser sentidos e observados em todo o mundo. Na América do Sul, esses impactos têm se traduzido na presença crescente da China como principal parceiro comercial e importante fonte de investimentos. Para acompanhar essas mudanças, o BRICS Policy Center construiu o Painel China, uma plataforma de monitoramento das relações econômicas entre a China e os países sul-americanos. O painel tem o objetivo de reunir, organizar e sistematizar dados sobre as trocas comerciais e os investimentos chineses no Brasil e na região. De forma inédita, a plataforma de pesquisa oferece a consolidação de dois grandes conjuntos de dados. O primeiro trata dos fluxos econômicos, que compreendem as trocas comerciais entre a China e a América do Sul e os investimentos chineses na região. Esta seção detalha o volume de transações e sua distribuição setorial. O segundo reúne os investimentos diretos da China no Brasil através de suas empresas. Inicialmente, destacamos os biomas da Amazônia e Cerrado. Esta seção apresenta as operações das empresas chinesas públicas e privadas, detalhando suas características e a localização dos seus investimentos no território brasileiro. A partir desses fluxos, a plataforma oferece ainda um terceiro instrumento, o mapa de influência chinesa na região. O mapa toma como base as trocas comerciais e pondera a influência chinesa entre países sul-americanos. O painel China congrega, assim, um conjunto de dados e ferramentas para sua visualização, facilitando a análise das relações entre a potência asiática e a América do Sul. Essa nova forma de visualizar a presença chinesa na região nasce da compreensão de que é preciso qualificar as relações e analisá-las à luz de seu impacto nos modelos nacionais de desenvolvimento. Com a consolidação desses dados, conseguimos observar que em 2018, a China exportou 148 milhões de dólares para a América Latina e Caribe e importou 157 milhões em produtos da região. Observa-se, contudo, um grande desequilíbrio nas pautas de exportação e importação nos países da América do Sul. Em 2018, Brasil, Chile e Peru figuraram como os maiores exportadores de matérias-primas para a China. Também neste ano, Brasil e Colômbia aparecem como os maiores importadores de bens de capital da China, e o Chile, o maior importador de bens de consumo. A China segue, portanto, como o primeiro destino de exportação do Brasil, seguido pelo Chile e Peru. Entre 2005 e 2018, os principais destinos dos investimentos chineses na região foram Brasil e Argentina no setor de energia, Peru com predominância no setor de metais. Em geral, os investimentos chineses na região se concentram, portanto, nos setores de energia, transporte e armazenamento e metalurgia. O impacto da China ajuda a compreender o processo de reprimarização da economia brasileira. Se, por um lado, há uma pressão direta na pauta de exportações, por outra, a pressão da China apareceria na perda de competitividade dos produtos brasileiros em terceiros mercados, como os Estados Unidos, a Europa ou mesmo os países da região. Tal fenômeno foi observado também em outras economias da América Latina, como a Argentina e o México. A importância da região para a China está refletida no lançamento, em 2008, do Livro Branco da Política Externa Chinesa para a América Latina e Caribe. Para além dos fluxos comerciais, a aproximação entre a China e os países da América do Sul foi também favorecida pelo fluxo de investimentos na década de 2010, particularmente em setores como infraestrutura, com destaque para energia e transporte, mineração e metalurgia. Em 2013, o comércio entre a China e a região atingiu 236 bilhões de dólares, 22 vezes maior do que os valores registrados em 2000. No ano seguinte, a China vai se tornar o segundo maior parceiro comercial da região, ultrapassando a União Europeia e ficando atrás apenas dos Estados Unidos. As relações com a China tiveram repercussões institucionais importantes com a criação do Fórum China-CELAC já na década de 2010. O fórum marca a presença chinesa na América Latina e no Caribe e estabelece importantes avenidas para o diálogo e para a concertação política. Ademais, a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos em 2016 e as ações cooperativas do governo chinês com governos latino-americanos durante a pandemia Covid-19 aprofundaram os laços entre a China e os países da América Latina e do Caribe. Seguindo essa tendência, observamos o aumento dos investimentos chineses no território brasileiro e sua evolução, com especial atenção aos biomas da Amazônia e Cerrado. Entre 2010 e 2020, houve um total de 27 investimentos chineses, que em conjunto representam mais de 60 projetos diferentes e contabilizam cerca de 20 bilhões de dólares.
Desses, 17 são operações localizadas no Cerrado, 4 na Amazônia Legal e 6 compartilham os 2 biomas. 2017 foi o ano com a maior concentração de investimentos, que incluíram linhas de transmissão, subestações, fábricas automobilísticas e produção de sementes. A maioria dos projetos são brownfield, ou seja, são investimentos já existentes que foram incorporados por empresas chinesas via consórcios, aquisições ou leilões. Dos 20 bilhões de dólares mencionados, o Cerrado sozinho recebeu cerca de 14 bilhões, a Amazônia 1 bilhão e 2 biomas juntos os restantes dos 5 bilhões de dólares. Os investimentos no Cerrado e na Amazônia são distribuídos em 5 diferentes setores: agricultura, mineração, automobilístico, energia e infraestrutura. O setor de energia concentra 20 dos 27 investimentos mapeados e recebeu 80% dos valores investidos, cerca de 16 bilhões de dólares. Em seguida, vem o de mineração, com 10% do valor dos investimentos, e agricultura, com 7%. Dos investimentos pesquisados, vale a pena destacar 2 que são de extrema relevância para o país: as 2 linhas de transmissão que conectam a usina hidrelétrica de Belo Monte ao sudeste do Brasil, e que se colocam como as maiores do mundo. Cada uma delas cruza mais de 2.000 quilômetros do território nacional até os estados do Rio e de Minas Gerais. 91% desses investimentos vem de empresas públicas chinesas e apenas 9% de empresas privadas. As 2 empresas que mais se destacam são públicas e pertencem ao setor energético: a China Three Gorges, que opera principalmente na geração de energia, e a State Grid, especializada em transmissão. As 2 linhas de transmissão sob a administração da State Grid são as que conectam Belo Monte à região sudeste do país. Uma delas é gerenciada em consórcio com a Eletronorte e Furnas, e a outra integralmente pela empresa chinesa. Juntas, a State Grid e a CTG são responsáveis por 18 dos 20 investimentos realizados no setor energético. Em alguns casos, as empresas investiram em projetos complementares, cabendo à CTG o investimento na geração de energia, majoritariamente via hidrelétrica, e a State Grid a transmissão da energia elétrica gerada. Os grandes empreendimentos foram localizados no Cerrado, o que reflete as mudanças brutais na ocupação e uso da terra e do território que vem sofrendo o Cerrado nos últimos anos. Mas é importante ressaltar que os investimentos em energia tomam realmente o protagonismo, convirtendo-se, especialmente nos últimos anos, como principal pilar dos investimentos chineses no Brasil. Por que esse investimento em energia, esse interesse chinês em investir no setor elétrico brasileiro? Ele pode dar-se por diversos motivos, como ocupação do mercado, bom potencial de obter lucro, exportação da capacidade produtiva, como forma de assegurar recursos estratégicos para seu desenvolvimento sustentado. No Brasil, os investimentos chineses seguem o mesmo padrão que em diversos países, de comandar e controlar um determinado setor. O domínio da energia é de vital importância para os chineses. Certamente, sem energia, não há viabilidade de grandes projetos, nem exploração mineral, nem transporte de carga, preferencialmente ferroviário. Não há viabilidade de exportar soja ou mineral explorado. Sem linha de transmissão, não há viabilidade de levar a energia gerada de forma isolada em pequenas unidades ou concentrada em grandes hidrelétricas para os pontos de consumo. A engrenagem de todo o sistema geoeconômico amazônico passa pela geração e a transmissão de energia. Com exceção da indústria automotiva e de alguns poucos projetos na Zona Franca de Manaus, a presença investidora da China na Amazônia e no Cerrado tem se concentrado na exploração de recursos minerais energéticos em projetos de geração e transmissão de energia, como já vimos antes. Pouco tem se interessado em investir no setor manufatureiro industrial ou de serviços com valor agregado. De fato, o perfil do investimento chinês no Brasil ainda é semelhante ao restante da América Latina e realizado por grandes corporações estatais engajadas com atividades de baixa e média intensidade tecnológica. O ano 2020 começou com grandes expectativas. Se afirmava que os chineses tinham de novo o Brasil na rota dos investimentos. Isso era bastante importante, que somas numerosas voltariam a entrar ao país. A crise sanitária do Covid-19 acabou com esta projeção e a economia mundial entrou em crise generalizada.
o mundo com certeza será outro pós-Covid. E a economia terá uma recuperação lenta, que com certeza terá grande impacto também nos investimentos. O painel China é um dashboard dividido em 3 áreas de busca que reúnem dados de fontes específicas sobre as atividades comerciais e investimentos chineses na América do Sul. O painel possibilita explorar esses dados por 3 entradas: investimentos diretos no Brasil, fluxos econômicos na América do Sul e o mapa de influência. Em cada uma dessas entradas, o painel apresenta uma página com resultados de recortes temporais mais recentes e dados mais relevantes, através de uma busca pré-selecionada. Na seção Investimentos no Brasil, encontram-se informações detalhadas sobre o investimento estrangeiro direto da China. É possível visualizar, através de gráficos e figuras, a atuação de empresas chinesas no país, o valor das operações e os diferentes projetos existentes. Ainda na opção Pesquisa, é possível explorar mais resultados referentes a períodos e setores. Para buscas mais detalhadas, você pode ainda utilizar o menu lateral à esquerda da tela, selecionando informações da empresa, natureza do investimento, localização e ano do empreendimento. Para facilitar a visualização dos dados, disponibilizamos um mapa apresentando os projetos com camadas que identificam os biomas e a proximidade dos empreendimentos chineses a reservas florestais, terras indígenas e territórios quilombolas. Pela seção Fluxos Econômicos na América do Sul, o painel apresenta dados consolidados de importação, exportação e investimentos, fornecendo dados da balança comercial dos países da América do Sul com a China. Também no menu lateral, a seleção do tipo de fluxo permite uma busca específica por um dos 4 setores de importação ou pelos setores de maior concentração de investimentos, por 1 ou mais anos específicos. Por fim, na seção Mapa de Influência, encontra-se um panorama visual de 3 níveis de influência chinesa, através de um índice gerado a partir do fluxo total de comércio dos países da América do Sul, considerando o número de parceiros comerciais e o comparativo com o fluxo total de comércio com a China. É possível visualizar a coloração do mapa completo clicando nos botões abaixo ou sobre cada país. Observar as características que conformam as relações entre a China e a América do Sul nos possibilita uma análise mais qualificada da pressão chinesa sobre o sistema internacional, além de nos fornecer indícios de seu impacto nos sistemas nacionais e nos mecanismos de proteção socioambiental dos países sul-americanos. Com isso, o painel China te convida a explorar esses e outros dados sobre a China na Amazônia e no Cerrado pela plataforma online. Boa navegação!